Bem-vindos à Desperta Angola, emitido em Miami, no sul dos Estados Unidos, remitindo na língua portuguesa para Angola e para todos os países da comunidade lusófona em África, Ásia e América Latina. Para lá, onde quer que o sinal deste áudio digital irá terminar a volta de todo mundo. Eu sou Orlando Fonseca, criador, produtor e apresentador das grandes shows de notícias. E antes das notícias, vos agradeço profundamente por continuarem a subscrever e a partilhar o vosso único canal digital na língua portuguesa nos Estados Unidos, o único no Ocidente virado para a mudança da consciência dos angolanos, com vista à reconciliação sincera e genuína entre todos os filhos e filhas de Angola, incluindo a família do General João Lourenço, Presidente da República de Angola. Essa é a verdadeira essência do Todo Desperta Angola, emitido em Miami, no sul dos Estados Unidos. Eis aqui o ponto de vista do Desperta Angola. Golpe de Estado na forja via subversão do processo eleitoral em Angola, protagonizado pelo General João Lourenço. A esperteza do General João Lourenço, Presidente da República de Angola, não lhe permite entender de que quanto mais curvas ou contra-curvas vier a dar com vista à consumação desta clara fraude eleitoral antecipada em Angola, mais se confirmaria cada vez mais o golpe de Estado protagonizado em Angola por Luanda. Logo, o General João do Casuno, para efeito, avolumaria cada vez mais acusações contra ele, segundo as quais o Presidente da República de Angola estaria a orquestrar golpe de Estado em Angola por subversão do processo eleitoral angolano, ao mesmo tempo vir a ser responsabilizado criminalmente, não apenas pelos angolanos, senão pela comunidade internacional, particularmente pelos Estados Unidos da América e os seus aliados da Aliança Atlântica NATO. NATO que certamente acusaria o General João Lourenço, conforme for, por defender os interesses do regime de Moscovo, do presidente Vladimir Putin em Angola, em África. Desidrato esse que Luanda nunca escondeu, razão pela qual João Lourenço apoia a guerra na Ucrânia e de cuja votação no Conselho de Segurança da ONU, Luanda viria a contrariar os Estados Unidos da América e a NATO, quando o regime angolano viria a votar por abstenção, que na prática equivale a apoiar subtilmente o regime de Moscovo. A esperteza do General João Lourenço não permite, melhor dito, reconhecer de que o facto de haver apoiado a guerra na Ucrânia ao lado do ditador Vladimir Putin, essa atitude inocente de Luanda expõe o General João Lourenço a uma situação que o coloca imediatamente numa linha vermelha, correndo o risco latente de ser presa fácil de alguma soldadesca ocidental por aí, quando o Casuno menos esperar em Luanda, incluindo as forças da Aliança Atlântica NATO que poderiam desbaratar em pouco menos de 24 horas o maior ninho dos marimbondos doces do Kremlin, do ditador Vladimir Putin, podendo fazê-lo através de ataques cirúrgicos aéreos dirigidos no Casuno ou nas casas bem identificadas de todos os cúmplices do General João Lourenço e que estão a ajudar a orquestrar o golpe de Estado em Angola via subversão do processo eleitoral angolano que culminaria em agosto próximo em Luanda ou em Angola. De resto, presentemente, o General João Lourenço só está a treinar a sua soldadesca em vários ramos do exército dos delinquentes doutrinados com os métodos do Pacto de Varsóvia e não com a doutrina republicana, como era suposto ser, exatamente com vista a concretizar o golpe de Estado através da intimidação dos eleitores, etc., a favor do General João Lourenço. Para o efeito, o nono curso dos agentes do PIRE ou da Polícia da Intervenção Rápida, recentemente terminada em Luanda, representa apenas um exemplo e que um dos principais rostos do atual golpe de Estado angolano, via subversão do processo eleitoral, o assassino comandante-geral da Polícia Política do regime, Arnaldo Manuel Carlos,
Manuel Carlos promete repelir a qualquer tentativa de manifestações pacíficas em Angola, etc., e com vista a defender um candidato presidencial vencedor antecipado fraudulento do atual processo eleitoral em Angola, o general João Lourenço, antes, durante e depois do culminar do mesmo processo que terá lugar em agosto em Angola, de cujo a propaganda feita com a pompa e circunstância pelos órgãos de informação massivos pagos com fundos públicos, nomeadamente a TPA, a TV Enzimbo, o Jornal de Angola e Quejandos, que trabalham apenas para um candidato presidencial, o general João Lourenço, e estão vergonhosamente a propalar por todos os cantos em Angola e aos olhos do mundo, etc. Sim, em Angola, os meios de comunicação social públicos pagos com fundos de Estado, as Forças Armadas angolanas, a Polícia Nacional, etc., todos defendem só um candidato presidencial, o general João Lourenço e a sua família, quando na verdade o general João Lourenço só anda muito flipado ou muito zangado por conta do conhecido caso passional existente entre ele e o seu mestre, ex-presidente José Eduardo Santos, por conta da dona Ana Afonso Dias dos Santos do Casuno, a bileira do Casuno, razão pela qual João Lourenço colocou Angola num autêntico crucifixo, como se os angolanos tivessem culpa dos erros íntimos cometidos pela primeira-dama de Angola, razão pela qual, ou a razão principal do eixo do mal angolano, por conta dos casos passionais entre um presidente da República desvairado, repito, contra o seu próprio mestre, ex-presidente José Eduardo Santos. Eduardo Santos, que ironicamente teria sido o único e absolutamente o único que dentro do seu MPLA e no MPLA viria a lutar até a exaustão para que o general João Lourenço o substituísse ali no Casuno dos Mariponsos do MPLA na Cidade Alta, em Luanda. Presentemente, o general João Lourenço não é mais, melhor dito, o candidato normal ou em igualdade de circunstâncias nas eleições gerais em Angola em relação aos outros concorrentes políticos, incluindo o engenheiro Alberto Costa Júnior, líder UNITA. De facto, está mais do que claro em Angola de que o general João Lourenço irá até as últimas consequências. Para o efeito, o presidente da República de Angola pretende sair do poder, eventualmente pelo seu próprio cadáver no Casuno, com vista a se esquivar da mão dura da justiça norte-americana por conta dos sucessos das dívidas ocultas a Moçambique, que já levaram ao cúmplice do senhor João Lourenço, o senhor Manuel Jangue, o ex-ministro das Finanças de Moçambique, para uma prisão de alta segurança na África do Sul, por conta da lavagem de bilhões de dólares norte-americanos entre Jangue e João Lourenço, avaliados em mais de 495 bilhões de dólares norte-americanos, de onde o senhor Jangue virá a ser extraditado aos Estados Unidos da América e logo vir a ser acusado, julgado e merecidamente condenado por ajudar a mergulhar o povo moçambicano à fome e à miséria, etc. Desiderato esse que nunca teria lugar nos Estados Unidos da América, eventualmente antes de que o general João Lourenço seja enviado por trás das grades em Angola ou no estrangeiro, etc. Razão pela qual o golpe de Estado via subversão do processo eleitoral angolano agora está em curso em Angola. Que Deus abençoe Angola e todos os filhos e filhas de Angola. Foi o ponto de vista Desperta Angola na linda cidade de Miami, sul dos Estados Unidos. Depois do ponto de vista do Desperta Angola, eis aqui as notícias de Angola. O engenheiro Alberto Costa Júnior, líder UNITA, está de visita aqui nos Estados Unidos. A ACJ veio interagir por cá com importantes segmentos da política norte-americana com vista à observação e à fiscalização do processo eleitoral angolano. A saúde do ex-presidente José Eduardo Santos se agravou em Espanha. O engenheiro José Eduardo Santos se encontra entubado nos cuidados intensivos de uma clínica da cidade catalã de Barcelona. Uma fonte que falou ao Desperta Angola no anonimato aqui em Miami disse que Santos estaria desta vez muito grave. Para o efeito, a imprensa internacional, incluindo vários jornais portugueses, falam igualmente no agravamento da situação da saúde do antigo presidente da República de Angola, José Eduardo Santos.
Estimados compatriotas, né, a fúria angolana, né, vocês, nos últimos, ou nesta última semana, para quem está atento do tema angolano, não é? Ontem, eu de facto, à noite, eu tive acesso a um áudio de um senhor que se identifica como tendo estado nas Forças Armadas, não é? Como General João Lourenço, e que fala, não é, abertamente, numa voz muito contundente, uma voz muito sólida, né? Uma voz firme e que fala e que ameaça claramente ali o João Lourenço, dizendo que está nas mãos dele. Pode ser uma broma, não é? Ou uma brincadeira, se quiserem, mas a ideia é de que esses ecos, não é? E depois deste áudio, eu tive acesso também a um outro áudio de uma senhora que não me parece ser letrada, mas que, de facto, não é? Falou aí longamente sobre a falta da culpabilidade dos angolanos por conta dos ciúmes passionais e que, segundo a senhora, levaram o João Lourenço a sequestrar todo um país. Portanto, todos esses ecos que nos chegam de Angola, não é? Não devem e não deviam ser levados, não é? Como sendo brincadeiras por parte do Casuno, né? Porque hoje em Angola as pessoas perderão medo, não apenas as pessoas letradas, senão as pessoas não letradas em Angola, né? Portanto, essa fúria angolana nas redes sociais sobre o clamor da saída do general João Lourenço do poder não deve ser vista por Luanda como sendo um ato isolado, né? Senão um clamor, em primeiro lugar, na minha opinião, que vem dentro do MPLA, né? Porque a ideia aqui, João Lourenço está a enfrentar três inimigos principais. Primeiro, são os angolanos, né? E segundo, são os inimigos do João Lourenço, não é? Dentro do MPLA, que o ex-presidente José Eduardo Santos enriqueceu no passado e que agora, não é? Estão contra, repito, o general João Lourenço, porque o Lourenço só tomou poder, eles chegaram à conclusão de que só tomou poder, o João Lourenço tomou poder para se enriquecer. Essa é a ideia. Porque ali não há luta contra a corrupção em Angola. Vocês reparem comigo, não é? Todo mundo viu, ainda este mês, nós denunciamos o roubo por parte da amiga do João Lourenço, né? A senhora presidenta do Tribunal de Contas, não é? Ali, a senhora Gamboa, e que assaltou mais de 2 milhões de dólares norte-americanos, colocou em nome do filho dele, não é, o Haile Cruz, em Portugal, e as autoridades portuguesas denunciaram o caso, e vocês reparem, o Lourenço completamente ficou metido num silêncio sepulcral, não é? E isto demonstra claramente de que ele chegou no poder apenas para se enriquecer. E eu repito, não é? Os outros no MPLA, porque aqui não é o Costa, né? Portanto, João Lourenço, repito, tem três inimigos principais. Primeiro estão os angolanos. Segundo, estão os seus colaboradores imediatos e que passam a vida a arrastar os pés, muitos dos quais, repito, foram, ou a maior parte dos quais, foram enriquecidos pelo ex-presidente José Eduardo Santos. São essas pessoas, não é? E a saída do senhor, não é, Francisco Viana do MPLA, repito, não deve ser visto ou vista como sendo um ato isolado também. Isto é demonstração clara de que o João Lourenço, ou seja, de que há uma efervescência, há uma ebulição dentro do MPLA, né? E em terceiro lugar, João Lourenço, não é, está a enfrentar o governo dos Estados Unidos da América e a NATO por apoiar a guerra na Ucrânia. E ali, e aqui, nessa última barreira, é de facto onde a porca torce o rabo. Porque o Lourenço não pode simplesmente dizer em Angola que ganhou. Não pode. Isso é a ideia. É que não pode dizer que ganhou. Porque 46 anos depois, né, o MPLA já não pode dizer que ganhou. Não é? E eu tenho a plena certeza, quase que absoluta, de que o João Lourenço, o facto, né, dele estar ali a treinar exércitos, está sendo ajudado principalmente por esse inocente, não é, do Arnaldo Carlos, o Arnaldo Carlos, e isto fica, não é, de um aviso, não é,
que eu mando para a família do Arnaldo Carlos, não é? De que o Arnaldo Carlos corre o risco, não é? De ser capturado em Luanda, né? Se for encontrado vivo, não é? E ser enviado para a Haia, não é? Aí no Tribunal Penal Internacional para ser julgado. Sempre quando começa a disparar sobre eleitores pacíficos em Angola. Antes, durante e depois do processo eleitoral angolano, não é? Porque a ideia é que o Arnaldo Carlos está a ajudar o João Lourenço a sequestrar, porque o Laborinho aparentemente não tem aparecido, e tem aparecido o inocente do Arnaldo Carlos, não é? Para defender um delinquente, não é? Passa o termo, com todo respeito, não é? Mas a ideia é que o João Lourenço, desde a anulação do Congresso da UNITA, não é? Enfim, passou por muito, nos tem dado várias provas ao mundo inteiro de que o processo eleitoral angolano é simplesmente uma farsa, está clara e completamente desacreditado, não é? Essa ideia, né? Porque de facto, não é? Não há mais dúvidas para ninguém de que, de facto, o que temos em Angola, não é mais do que uma farsa e não um processo eleitoral tal como devia ser, não é? Portanto, mas eu repito, os treinos da soldadesca do general João Lourenço, não é? Visam, não é, intimidar os eleitores, não é? E isso trata-se do pisar da linha vermelha. Porque em condições normais, João Lourenço deveria ser o candidato em igualdade de circunstâncias em relação aos outros candidatos. E a soldadesca, ou seja, a Polícia Nacional, as Forças Armadas Angolanas, etc., deveriam se portar como órgãos de defesa e segurança republicanos, não é? E não o que vimos agora, todos ali, incluindo as Forças Armadas Angolanas, não é? De cujos comissários, os atuais chefes, não são ex-comissários políticos que trabalharam com João Lourenço no tempo das FAPULA, né? Porque ele sequestrou o exército para defendê-lo, não é? E está a tomar não está a levar as eleições, não é? Angolanas com seriedade, né? Ele pontapeou as eleições e agora agarrou-se da polícia, agarrou-se do Arnaldo Carlos e estão a treinar aí exército para defendê-lo. Essa é a ideia, não é? Com vista a concretizar o golpe de Estado. Em Angola havia subversão, não é? Da farsa eleitoral. E é isso que o governo, na minha opinião, americano, no final do dia, irá fazer uma declaração aí. Vocês verão que irão fazer uma declaração, não é? Declarando as eleições angolanas como nulas, né? Porque de facto não tem como, não é? Se nós formos observar o que aconteceu na Zâmbia, não é? O que vimos em Angola é de longe muito pior do que aquilo que o senhor Edgar Lungu na Zâmbia fez, não é? Porque de facto João Lourenço é um descarado, é um inocente político, não é? Desvairado, não é? Está fora de si, não é? E disse bem a senhora que está aí nas redes sociais, disse bem quando diz que João Lourenço está desvairado e que Angola não tem culpa dos problemas que ele tem com o presidente Eduardo Santos, problemas passionais. Isto é público, não é? Sem querer meter-me nos assuntos íntimos do presidente, mas a ideia é que isso é público, não é? Agora, hoje em dia, em Angola, qualquer pessoa fala isso, você vem falar aí, não é? E todo mundo sabe que, de facto, Angola, o país está sequestrado por João Lourenço por conta dos ciúmes da dona Ana Afonso Dias Lourenço, a bileira do Casuno, né? Isto não é segredo para ninguém, né? Não sou eu que digamos que inventei isso e não estou aqui para ofender quem quer que seja, senão uma realidade, né? Hoje é Angola inteira hoje, você sabe de que o país, o presidente João Lourenço, anda desesperado ali porque o senhor Santos, não é? Que já deveria ter, na minha opinião, pago, não é? Pago na nossa terra, dizem que zumba, né? Os cabritos, etc, né? Não fez isso, né? E agora, essas notícias que correm aí, de que o presidente Santos agora está em perigo de vida, me parece que a dívida, sim, oxalá, diabo seja surdo, que ele não deixa agora ao mundo dos vivos e que possa ir a tempo, né, de pagar o dote, né, aos cabritos, ao camarada Lourenço, para ver se esse problema da dona Ana pudesse ficar resolvido, porque na minha terra, né, também isto não é nenhum problema, né, porque de facto se a dona Ana já foi e já não se pode recuar, né, a ideia é que você recebe todos os cabritos ali e resolve o problema e nunca sequestraram o país inteiro por conta, né, de ciúmes, não é? Quando de facto, né, ali, né, em Angola, ou se o camarada Lourenço ama a sua mulher, né,
não há dúvidas de que quem ama também perdoa e não há razões para que não é, o país fique sequestrado por conta de um ciumento patológico que se chama o general João Lourenço. Portanto, a ideia é de que o Arnaldo Carlos está aí a treinar um monte de gente para defender o João Lourenço, mas olha, aqui que fica claro o seguinte, quando o Nicolae, não é? O ex-ditador da Romênia, o Nicolau Ceausescu, foi derrogado ali em Bucareste, né? Foi através de uma manifestação, não é? Como se fosse uma faísca, não é? Subitamente apareceriam na Baixa de Bucareste mais de 20 mil manifestantes, não é? E o Ceausescu, que era na altura na Europa do Leste um dos líderes mais bem protegidos, não é? Viria desencadear, né? Uma série de militares, um monte de militares na Baixa de Bucareste, incluindo tanques que esmagaram muita gente, mas do que sobrou dos 20 mil manifestantes, não é? A sua fúria os levaria até o Palácio Presidencial, onde o presidente e a sua mulher, a sua família ficariam despedaçados, né? Essa é a ideia. Portanto, isto é um recado para o general João Lourenço, perceber de que a fúria em Angola hoje, não é, está tão pior e que está generalizada hoje em dia, não só apenas por parte dos pensantes, senão por parte, não é, de todos os angolanos, incluindo os não letrados, não é? Portanto, nunca haveria 1 milhão de polícias que defenderiam o João Lourenço ali às cegas em Angola. E numa altura, conforme for, eu quero acreditar que a NATO poderia também intervir sempre e quando Luanda começasse a disparar ali, não é? Antes que o Vladimir Putin não aparecesse, né? E fazer daquilo uma Síria. E numa altura em que o Putin está na corra bamba, aí na Ucrânia, não vejo como o João Lourenço se salvaria, né? Se a ideia, não haverá, repito, 1 milhão de polícias, senhor Carlos, senhor Arnaldo Manuel Carlos, para vos defender. Porque se houver 2 milhões de angolanos na rua, vocês terminariam esmagados e vocês veriam que os militares teriam que se juntar ao povo para depois eles próprios derrogarem o general João Lourenço. Portanto, essa é a hora, não é, de fazer a paz em Angola e nunca de criar problemas. O camarada Lourenço deve juntar as suas cotas e partir se quiser, não é? Se quiser salvar-se, não é? E essa é a hora de ler os sinais dos tempos, não é? Porque de outra forma, eu vos garanto, não é? O Arnaldo Carlos, repito, não é? Que está a dar a cara aí, será um dos que será extraditado para a Haia, se for encontrado vivo, a defender o general João Lourenço neste golpe de Estado em curso via subversão do processo eleitoral angolano. Termina aqui essa edição. Desperta Angola, emitida em Miami. Eu sou Orlando Fonseca. Se você me escuta desde Belize, em cabine de Dange, que deixe. Ou se você estiver em Pinda, em Banza, Congo, desde lá para o Sanza, Pombo, e na Wonski, em Botequeno, em Zambi, Caro Sambula, em Cango, Angola, em Zambi, Caro Sambula. E já com o Lândia, Probito, ou se você estiver mesmo aqui no Key West, a 90 milhas da Havana, no sul da Flórida, ou se você estiver onde quer que você esteja dentro da União Americana, você pode estar, se calhar, no meu lado esquerdo, na lindíssima cidade de Los Angeles, na costa do Pacífico, para a costa do leste, ali na linda cidade de Nova York, e lá do meu lado esquerdo, no sul do Atlântico, está o nosso ponto final aí de Irlanda. Se você me escuta desde lá, eu vos agradeço imensamente. Se você estiver na Grande Lisboa, você pode estar, se calhar, ali na cidade invicta do Porto, você pode estar no Algarve, você pode estar onde quer que você esteja, ali em Portugal, eu te agradeço imensamente. E se você estiver eventualmente do outro lado do mundo, você pode estar no Hemisfério Sul, na República Federativa do Brasil, desde lá, do Oriente Médio para o Ocidente, ou desde o Hemisfério Sul, melhor dito, para o Japão, do Oriente Médio para o Ocidente. A todos vocês vos agradeço imensamente. Que tenham feliz sexta-feira e o fim de semana está a chegar e desfrutem. Deus abençoe a todos vocês e que possa abençoar a todas as nossas famílias, Angola, incluindo a família do presidente João Lourenço, e que orem pela família do presidente Santos, que está muito grave ali em Espanha. Orem pelas nossas famílias em Angola, e orem por todos aí, orem por todos, porque Deus sabe todas as coisas. Muito obrigado por escutar-me, muito obrigado mesmo, e muito obrigado, que tenham um bom fim de semana para todos. Muito obrigado.